Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado A Nova Academia. Esse artigo foi escrito pelo Grant A. Mintz no caso ele foi traduzido no dia 2 de junho de 2013, mas ele foi produzido no dia 29 de maio de 2013. Ele foi traduzido aqui ao português pelo Murilo Otávio Rodrigues Paes Leme. Então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Muitos economistas acham que a próxima bolha a estourar em nossa atual crise será a dos empréstimos a estudantes. A dívida de empréstimos a estudantes encontra-se em alta histórica, e as taxas de empréstimos federais estão prestes a dobrar, de 3,4% para 6,8%, a despeito do pequeno esforço para fazer com que os juros dos empréstimos a estudantes acompanhem as taxas que o governo concede a grandes bancos. Essa dívida é enorme, fardo para milhões de estudantes que não conseguem arranjar emprego em nossa economia atual. Esses empréstimos são um fardo para a classe média, para a classe trabalhadora e para estudantes de baixa renda, que não têm dinheiro para o sempre crescente custo do estipêndio universitário. Esse fardo é incrivelmente algorento, como observa o sindicalista Noam Chomsky. Estudantes que incorrem em grandes dívidas para pagar a escola improvavelmente pensarão em mudar a sociedade. Quando você emaranha as pessoas num sistema de dívida, elas não conseguem o tempo necessário para pensar. Os aumentos das taxas de estipêndio são uma técnica disciplinar. E quando os estudantes se formam, não apenas estão onerados com a dívida, como também internalizam a cultura disciplinar. Isso os torna componentes eficientes da economia de consumo. Instituições de educação superior são, em grande parte, lugares de privilégio, que servem para manter pessoas em sua condição socioeconômica desejada. Hoje em dia, a academia torna-se cada vez mais influenciada por interesses especiais. À medida que instituições como o Massachusetts Institute of Technology, MIT, conduz pesquisa de guerra, mais notável durante a época do Vietnã, enquanto outras vendem terra administrada por curador a empresas de petróleo e gás, torna-se visível que interesses estatais e corporativos invadiram nossas universidades. Na medida em que o mundo desenvolvido rumou, subjetivamente, para o pós-industrialismo, especialistas estão sendo mantidos com crescente consideração. Trabalhadores estão sendo substituídos pela tecnologia, embora haja grandes exceções, e muitas pessoas estão voltando aos bancos escolares para obterem graus avançados na esperança de encontrar lugar na economia dos dias de hoje. Essa tendência permitiu às universidades tornarem-se líderes em inovação ao longo do século passado, levando a inteligência ao poder. Há motivo para preocupação com essa tendência crescente. Especialização técnica correlaciona-se bem com a aristocracia. À medida que a inteligência chega ao poder, esses especialistas podem tornar-se, a miúde o fazem, muito arrogantes e recusarem-se a admitir fracasso. A nova academia atua como qualquer outra hierarquia, à medida que sua influência aumenta. Isso é incrivelmente problemático, na medida em que os intelectuais têm dever se analisar argumentos e estruturas do poder, visto terem sido treinados especificamente para desempenharem essa tarefa. Profissionais acadêmicos vivem uma vida de lazer não concedida aos trabalhadores. Quando esses especialistas começam a trabalhar com o sistema, dependente do Estado para subvenção e de corporações e instituições financeiras para financiamento, essa dívida para com a sociedade pode facilmente ser esquecida. Consequência da nova academia bem poderá ser privatização. À medida que interesses do Estado e corporativos invadem o sistema público de educação, isso se torna possibilidade muito real. A privatização faz duas coisas: levanta dinheiro para o Estado e beneficia a camada superior da sociedade, permitindo que apenas aqueles com maior capital possam pagar altas taxas de estipêndio, enquanto a grande maioria do público só consiga atingir níveis mais baixos de treinamento educacional. Que melhor maneira de destruir livres mercados? Que melhor maneira de apressar a sociedade? O que hoje acontece em nossas universidades imita o consenso bipartidário neoliberal econômico. Empurre o público para fora do caminho e usa o poder do Estado para promover aqueles que têm um monopólio do capital. Numa sociedade livre, assentada em consenso e em transações de um mercado libertado, ocorreria o radicalmente oposto.
À medida que a educação promovesse tanto o individual quanto o coletivo, a instrução superior se tornaria incrivelmente acessível, e isso seria bastante fácil de conseguir. Imagine só conter o Estado de tempo de guerra. Os trilhões gastos só no Iraque cobririam o custo da educação superior por décadas. A própria educação, sua forma e seu propósito também se modificariam radicalmente. O sistema se tornaria mais democrático, por oposição a burocrático. Os estudantes conseguiriam seguir seus interesses por oposição a interesses considerados desejáveis pelo Estado. A educação se tornaria persecução vitalícia por oposição a uma instituição, que só serve para preparar a sociedade para a força de trabalho. Na medida em que os seres humanos são inclinados para o trabalho e a serem criativos, num livre mercado, a educação serviria para promover interesses individuais e coletivos. A academia deveria ser instituição que funcionasse para o bem público. Deveria estar livre do poder centralizado. Deveria ser centro de intelectualismo. A academia deveria ser lugar que questionasse a sociedade e suas práticas. A educação deveria estar dedicada à análise crítica, proposição à cooperação com o Estado, as grandes empresas e os interesses especiais. Não fazer essa análise é traição ao público. O abandono desses princípios reflete a degradação moral da nova academia. Ela se assemelha a um abandono da busca de uma sociedade livre, enquanto junta-se às fileiras das instituições que desejam apressar a sociedade. Aí no caso aqui está escrito com somente um S, então pode ser também que seja apresar, no sentido de prender. Só ressaltando, porque eu não sei ao certo se é um erro de tradução ou se o significado seria apresar mesmo. Agora voltando à leitura do artigo. A crescente consequência decorrente da atual situação dos empréstimos a estudantes. Como muitos destes estão agora onerados por essa enorme dívida, por apenas fazerem o que lhes foi dito fazer, ir para a universidade, obter bom emprego, consumir, atingir o sonho estadunidense, há também crescente número de pessoas que têm diplomas mais altos. A crescente nova classe intelectual, aqueles que não podem, não poderão ou se recusarão a juntar-se à classe aristocrática, que se beneficia diretamente da dívida deles. Embora muitas pessoas com um grau universitário ainda provenham de planos de fundo de classe média ou acima, na era dos socorros financeiros, crescentes lacunas de riqueza, disparidade de remuneração, entre as divisões de trabalho, etc., muitos desses formados têm uma escolha a fazer: defender o status quo ou revoltarem-se e juntarem-se à luta do proletariado. Então, e aqui também tem só uma frase no final. O proletariado está aumentando. Já ia me esquecendo dessa frase aí para completar o artigo. Então é isso. Esse foi o artigo que nomeado A Nova Academia. Além dessa última parte que eu falei que também estava escrito apresar, lá em cima, no parágrafo antepenúltimo, também na hora que fala que a melhor maneira de apresar a sociedade, também aqui está com um S. Então acho que ele estava querendo dizer no sentido de prender mesmo a sociedade, não no sentido de apressar, no tocante à pressa. É porque, entendeu? Realmente difícil de saber se é um erro de tradução ou não. Até porque na parte aqui do status quo, aí aqui já era um erro mesmo na tradução. Tá escrito status sem o S no final. Mas, sem ser essa parte aí meio confusa, de resto o artigo aqui ele tá bem simples de entender o que ele tenta passar. Como falei, foi trazido em inglês pelo Murilo Otávio Rodrigues Paz Leme, foi escrito pelo Grant Means, que tem no caso um site também chamado Appalachian Song. Recomendo aí a todos a entrarem no site. O link desse artigo vai estar aqui na descrição, é pelo link do artigo, você já tem como entrar na página do CAS, do Grant Means, e aqui ele já deixa o website dele, para caso vocês queiram aí acessar qualquer coisa.
No geral é isso, como eu falei, postado aqui no Center for Stateless Society, C4SS. Espero que todos tenham gostado da leitura aqui desse artigo. E até mais. Ah, é. Código do Kuai, TikTok também na descrição. Agora toda vez que estou falando isso daí.